Podem sentar, meus amados. Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, verso 10. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 10. É apenas um versículo. Nessa série, Chega de Birra, nós estamos refletindo a respeito de alguns comportamentos infantis que às vezes eu e você manifestamos no nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar a respeito da nossa insistência em chamar a atenção de Deus a partir das nossas obras. Como nós, às vezes, como crianças, nós insistimos em chamar a atenção de Deus através das nossas boas obras. Podemos ler juntos, então, esse verso de 1 João, capítulo 4, verso 10. Leiamos juntos? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Crianças gostam de chamar a atenção sobre si mesmas. Acontece isto, delas quererem chamar a atenção dos seus pais, quando elas fazem algo que sabe que vai agradar os pais, como quando elas chegam em casa com um boletim, com boas notas. Acontece também quando as crianças, elas veem o pai ou a mãe dando atenção a outras crianças, principalmente ao irmão mais velho. Acontece ainda quando elas pensam que os pais estão distraídos e elas estão fazendo alguma coisa que elas acham interessante, então aí vem o chamado: pai, presta atenção no que eu estou fazendo. Há ocasião também que elas não querem de maneira nenhuma chamar a atenção. Quando, por exemplo, elas aprontam alguma, ou a nota vem baixa, ou na agenda elas sabem que está o recadinho da professora. Nesses momentos elas não querem que o pai preste atenção nelas. Em alguns momentos isso pode parecer engraçadinho, mas em outras ocasiões isso é tremendamente irritante. E nós, os pais, tendemos a pensar que é o tipo de comportamento que passa com a idade. Conforme as crianças vão crescendo, essas coisas deixam de acontecer. Mas será que é assim mesmo? Será que realmente deixa de ser assim? Será que todos nós, em alguma medida, todos nós, jovens ou idosos ou adultos, será que todos nós, em alguma medida, não desejamos que os holofotes estejam sobre nós? Sejam aqueles holofotes dos homens, das pessoas repararem em nós, sejam nos holofotes de Deus? Há duas ocasiões, meus irmãos, em que nós apreciamos os holofotes. A primeira é quando tudo vai bem e nós desejamos o aplauso do céu. Olha só, pai, como eu sou bonzinho. Olha só que coisa legal eu estou fazendo pelo Senhor ou segundo a sua vontade. Será que eu não mereço aquele presentinho especial? A outra é quando tudo vai mal. E nós pensamos que Deus não se importa. Daí nós tentamos chamar a atenção do Senhor fazendo algo que nós não fazíamos antes. Ou então, nós passamos a tentar nos esforçar um pouco mais naquilo que nós fazíamos. Mais oração, mais leitura bíblica. Nós tentamos chamar os holofotes a partir das coisas que nós fazemos. E não é à toa, porque a vida toda nós fomos ensinados, nós fomos treinados na base do mérito e da performance. Faça isso, esforce-se um pouco mais, dedique-se um pouco mais, estude um pouco mais, trabalhe um pouco mais e coisas boas vão vir. Nós fomos a vida inteira treinados assim, a pensar assim. Nós não aprendemos, ou pelo menos na maior parte dos casos, nós não aprendemos, por exemplo, a apreciar o bem simplesmente porque ele é o bem, porque ele é a coisa certa a se fazer. Ou em você fazer algo bom, você fazer boas obras, como não esperando alguma coisa, mas porque você já recebeu como uma resposta de gratidão. Nem sempre aliás, sempre esperamos receber algo em troca do bom comportamento. Nós sempre esperamos isso, que o bom comportamento seja recompensado. E por causa disso, algumas vezes nós temos a tendência até de ocultar, ou pelo menos tentar, diante de Deus, ocultar as nossas faltas. Mas será que realmente nós podemos conquistar o amor ou o favor de Deus? Será que eu e você podemos conquistar o amor e o favor de Deus?
É necessário nós respondermos a esta pergunta com uma outra pergunta. Você, que me ouve hoje, aqui em casa, você seria capaz de oferecer a Deus um amor sem egoísmo? Um amor arraigado lá no fundo do coração? Um amor que visa tão somente o bem do outro, e nesse caso mais específico, um amor que simplesmente vise a glória de Deus? Você seria capaz de oferecer isso? João diz, nesse versículo sobre o qual nós estamos meditando, que nós não tomamos a dianteira em amar, simplesmente porque nós não podemos. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus. Nós simplesmente somos incapazes de oferecer esse tipo de amor a Deus. E essa incapacidade, meus irmãos, ela não fica apenas num plano teórico. Essa incapacidade, ela se revela em ações práticas. Essa rebelião, esse ato de rebelião, se revela nos nossos pensamentos, na maneira como nós pensamos, nas palavras que nós falamos, nas ações que nós praticamos. Mesmo quando nós nos esforçamos, preste bem atenção nisso, mesmo quando eu e você nos esforçamos por oferecer, por mostrar algum amor por Deus, isso acaba se revelando uma completa tolice. Em Gálatas 3:10, nós temos algo interessante a esse ponto, em que Paulo diz: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que Paulo está dizendo aqui? Não há quem consiga oferecer a Deus um amor completo. Não há quem consiga cumprir toda a lei. Além disso, esta tentativa nossa de, partindo de nós, mostrar algum amor a Deus, essa é uma tentativa egoísta, porque na maioria dos casos tem mais a ver conosco do que com a glória dele. Tem mais a ver com nós, com a gente, buscando alguma coisa de Deus, do que simplesmente para a glória dele. É como a criança, mais uma vez, que faz o dever de casa, não porque é o certo em fazer, ou porque ela quer honrar o esforço do pai em pagar a escola e comprar material, mas porque ela não pode brincar antes da tarefa feita. E é por isso que ela faz a tarefa. Algumas vezes nós somos assim. Você não pode conquistar o amor ou o favor de Deus. Você não pode conquistar esse amor ou esse favor. Essa tentativa, meus irmãos, tem nome. É legalismo. Algo que os fariseus no tempo de Jesus conheciam muito bem. É legalismo. E Tim Keller, comentando a respeito do legalismo e essa tentativa de nós conquistarmos o favor de Deus, diz que isto é uma coisa da qual nós devemos nos arrepender. Nós devemos, às vezes, nos arrepender do nosso próprio arrependimento. Quando nós abandonamos essa tentativa, quando nós abandonamos esse legalismo, o que acontece é que os nossos fardos, eles são abandonados aos pés da cruz. Quando nós abandonamos o legalismo, servir ao Senhor passa a ser algo que você faz por gratidão e não mais por medo ou por culpa. Nós encontramos a liberdade quando nós abandonamos esta tentativa fútil de tentar amar a Deus por nós mesmos. Nós encontramos a liberdade de servir pelo amor da sua graça. John Wesley faz um alerta oportuno aqui. Ninguém, nem eu, nem você, nem cristão algum nesse mundo, ninguém pode confiar nos méritos de Cristo até que tenha renunciado totalmente aos seus próprios méritos. Você jamais vai poder se apropriar dos méritos do Senhor Jesus enquanto você não abandonar os seus próprios. Você jamais vai conseguir reconhecer o que Jesus fez de fato por você se você não parar com essa tentativa tola, boba, de tentar atrair o favor ou o amor de Deus por causa dos seus próprios esforços. Tá bem, mas se é assim, e eu não consigo amar a Deus em primeiro lugar, isso quer dizer então que eu não vou ser amado por Deus de forma alguma?
jamais obteremos o amor ou o favor de Deus? Nós jamais obteremos esse amor ou esse favor? E aqui a resposta é não. João vai dizer que o amor consiste em que Ele, o Senhor, nos amou. Ele nos amou, não fomos nós que o amamos, mas Ele que nos amou. E da gramática grega, nós aprendemos que esta ação, Ele nos amou, é uma ação completa, é uma ação realizada, é um estado definitivo. Isso quer dizer que Deus, Ele nos amou no passado, quando Ele nos elegeu para a salvação. Deus nos ama hoje, a despeito das nossas falhas, e Deus continuará a nos amar no futuro por toda a eternidade. Ele nos amou no passado, Ele nos ama hoje, e Ele nos amará para todo sempre. Como o apóstolo Paulo lembra nesse texto que traz tanta consolação ao meu coração nos momentos de dúvida: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra maravilhosa essa. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Esse texto significa que o amor de Deus, por mim e por você, por aqueles que recebem ao Senhor Jesus, como nós vamos ver, esse amor é inalterável. Inalterável. Parece uma coisa muito distante de nós, mas nós conhecemos o que é este amor no nosso relacionamento como pais e filhos. Se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Nossos filhos algumas vezes fazem coisas que nos enchem de orgulho, nos enchem de alegria. Outras vezes os nossos filhos, eles fazem coisas que nos entristecem, que nos decepcionam. Mas uma coisa a respeito do amor entre pais e filhos é que, apesar às vezes das alegrias e outras vezes das decepções, o nosso amor por eles jamais se altera. E assim é o amor de Deus por nós, os seus filhos. Nada pode levar Deus a nos amar mais. Você não vai conseguir fazer com que Deus te ame mais. Você não vai conseguir fazer que Deus te ame menos. E você jamais vai conseguir fazer que Deus deixe de te amar. Você jamais vai conseguir fazer isso. Deus ama. Ponto. Ponto. Como afirmou Tim Keller, o evangelho é este: somos mais pecadores e falhos em nós mesmos do que jamais ousamos acreditar. Mas, ao mesmo tempo, somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. E não existe nenhuma necessidade de você tentar atrair esse amor. Nenhuma necessidade de você tentar atrair esse amor. Mais uma vez, Tim Keller aqui a esse respeito, no seu comentário aos Gálatas: Deus não nos ama porque somos úteis. Ele nos ama simplesmente porque nos ama. Esse é o único tipo de amor em que podemos estar seguros, é claro, pois é o único tipo de amor que nós não podemos perder. Isto é graça. Graça. Aliás, quando um filho tenta conquistar, os pais podem dizer isso, quando um filho acha que pode ou tenta conquistar o nosso amor, na verdade, isso acaba nos entristecendo. Quando parece que os nossos filhos querem comprar o nosso amor, isso nos entristece. No contexto aqui de João, o amor de Deus é um ponto de partida para que nós possamos cumprir aquilo que João está ordenando aqui nessa seção da sua carta. João está mandando aqui, está ordenando, está lembrando o nosso dever de nós amarmos uns aos outros. Qual é o ponto de partida disso? O amor de Deus. O amor de Deus é o ponto de partida para que nós consigamos amar uns aos outros. Por todo o contexto bíblico, por toda a Escritura, nós descobrimos que o amor de Deus é sempre a chama, a iniciativa que acende o nosso coração.
para que a gente possa amar a Ele e amar ao próximo também. Lembra-se de Abraão, o patriarca da fé, o pai da fé? Abraão era um estranho às promessas de Deus, um homem que vivia no meio de uma região idólatra, que não conhecia absolutamente o Senhor. Abraão era um homem idólatra, alheio às promessas de Deus. Jacó, o seu neto, pai de toda a nação de Israel. Jacó era um enganador. E a sua descendência, o povo de Israel, um povo de dura cerviz, gente dura, orgulhosa, arrogante, prepotente. Depois a gente pula para o Novo Testamento, e na crucificação do Senhor Jesus você vê um ladrão ali na cruz, alguém que insultou o Senhor até o último momento, até o momento em que a graça de Deus, a graça de Cristo brilhou sobre ele. Nós temos o relato de que ele ainda estava insultando o Senhor Jesus, mesmo na cruz. Mas o que aconteceu com Abraão, Jacó, Israel, com o ladrão da cruz? Deus escolheu amá-los. Deus escolheu amá-los. Como nós lemos lá em Deuteronômio 7, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Meus amados irmãos, o amor de Deus, ele é incondicional. Incondicional. O amor de Deus não é uma afeição a alguma coisa de rara beleza. Como quando você olha uma bela obra de arte, ou você olha uma bela paisagem, ou você vê uma pessoa bonita e você se afeiçoa dela, você simpatiza com ela. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é uma escolha. Deus não te amou por causa dos seus belos olhos. Deus não te amou por causa das suas belas obras. Deus não te amou por causa do seu bom coração. Deus te amou porque Ele escolheu amar você. João lembra isso mais adiante no capítulo 19, no verso 19 desse mesmo capítulo 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O puritano Thomas Brooks afirma: a única base do amor de Deus é o seu amor. A base do amor de Deus é única e totalmente nele. Não há porção nem proporção em nós para atrair o seu amor. Não há amor nem formosura em nós que deveria fazer brilhar sobre nós um raio do seu amor. Nenhum só raio do amor de Deus, se houvesse em nós alguma beleza. O problema é que muitas pessoas acreditam que o relacionamento com Deus é movido pelo medo. Muitas pessoas vivem com medo de serem esmagadas por Deus como um gigante que está prestes a pisar numa formiguinha. Mas o amor, como João vai lembrar no verso 18 desse mesmo capítulo, o amor lança fora o medo. O amor de Deus lança fora o medo. O ponto de partida, meus irmãos, para quem deseja um coração transformado, ou melhor, até para quem não deseja, porque é um ato soberano de Deus, o ponto de partida de um coração transformado é que Deus ama. Dwight Moody, evangelista do século XIX, ele diz: se você conseguir convencer um homem de que o ama, você conquistou o coração dele. Se realmente fizermos as pessoas acreditarem que Deus as ama, como devemos encontrá-las aglomerando-se no reino dos céus? O problema é que os homens pensam que Deus os odeia. E assim, eles estão o tempo todo fugindo dele. Não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Deus não tem prazer algum na perdição de ninguém. O amor e o favor de Deus não pertencem àqueles que se esforçam. O amor de Deus não pertence àqueles que correm melhor. O amor de Deus pertence àqueles que o acolhem tal qual ele é, incondicional. Mas esse é um amor que produz frutos. Esse é um amor exigente. Charles Hodge, ele diz que
O amor de Deus é infinito, eterno, imutável, soberano. Nós podemos amá-lo porque Ele nos amou. Esse amor produz gratidão, deleite, zelo, reverência filial, obediência. Eleva a alma acima da criatura. Purifica todas as afeições. Este é o efeito legítimo. Onde Deus é compreendido e onde o seu amor é realmente desfrutado, esses efeitos ocorrem. A evidência, esse é o sentido desse texto do Rod, a evidência, a prova cabal de que este amor de Deus está em você é o fruto do Espírito. É a obediência. Se você tem falhado com frequência, preste bem atenção nisso. Ô igreja brasileira, tão carente de santidade, tão carente de compromisso com a palavra de Deus. Se você tem falhado com frequência, não é uma questão de você se esforçar mais. Agora, depois dessa mensagem, eu entendi que eu preciso ser menos mentiroso, que eu não posso mentir, Deus não se agrada da mentira, então eu juro a mim mesmo, eu prometo a mim mesmo, que a partir de amanhã eu não minto mais. A palavra diz que eu não devo andar ansioso, então ok, a partir de hoje, dia 11 de fevereiro, 8 horas da noite, acabou essa mensagem, saindo da igreja, eu não vou andar mais ansioso por coisa alguma. Veja só, não é uma questão de você se esforçar mais, mas você precisa entender toda a dimensão do amor de Deus. Se você entender o quanto Deus ama você, o quanto você é amado pelo Senhor, então isso vai transformar o teu coração. Isso transforma a vida. Porque nos leva, quando nós entendemos o quanto nós somos amados, isso nos leva a amar mais ao Senhor. E ao amarmos mais ao Senhor, nós vamos querer nos alinhar mais e mais com Ele. Não se esforce tanto. Não se esforce tanto. Descubra todas as dimensões do amor de Deus. O amor inalterável, meus irmãos, o amor incondicional de Deus é um consolo na luta contra o pecado. Você luta contra o pecado? Existe alguma área da sua vida em que o pecado é persistente? Ouça a respeito do amor de Deus. Lembre-se do amor de Deus. Porque o amor de Deus é a garantia daquilo que Paulo diz, daquela promessa que Paulo traz em Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é a garantia que nós temos disso? Deus nos ama. Incondicionalmente. Mas de que maneira, de que forma eu e você podemos estar certos desse amor? Como eu e você podemos ter provas que Deus ama? Que garantias eu tenho de que Deus me ama? Que garantia você tem de que Deus ama você? Qual a evidência nós temos do amor e do favor de Deus? Que evidência nós temos? A evidência do amor de Deus não está nas circunstâncias da vida. Não meça se Deus ama você porque você vive um tempo de grande prosperidade e bênção. E da mesma maneira, não pense que Deus não ama você porque as coisas estão difíceis. Você precisa de uma âncora muito mais forte do que isso. Ou então a sua vida vai ser sempre um barquinho que fica balançando nos mares conforme o vento da tempestade. Você precisa de uma âncora mais firme para o seu barco, uma âncora no amor de Deus. E essa âncora tem nome. É Jesus Cristo. João, nesse texto que nós estamos examinando hoje, diz que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus não precisaria fazer isso. O Senhor não precisaria ter enviado o seu Filho por nós. Se Deus, como nós conversamos hoje na escola bíblica, Deus simplesmente tivesse decidido exterminar
toda a humanidade por causa do seu pecado, ele seria justo. Ele seria absolutamente justo e correto. Deus não precisaria ter nos enviado o Senhor Jesus. Ainda mais por pecadores como nós vimos na liturgia em Romanos 5,8, quando nós lemos que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Cristo não morreu por mim ou por você quando nós éramos boas pessoas. Cristo não morreu por nós quando nós estávamos nos esforçando por fazer o que é certo. Cristo morreu por nós, Ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. E é um amor ainda mais provado, além do fato de que Deus não precisaria ter nos enviado o seu Filho, esse amor ainda é mais provado porque Jesus não veio apenas como um profeta. Jesus não veio apenas como um mestre, como um escriba, com alguém trazendo uma mensagem. Não, Jesus veio como uma ovelha muda. Jesus veio como uma oferta sem defeito. Jesus veio como um sacrifício perfeito para satisfazer a justiça de Deus. Como nós lemos em Marcos capítulo 10, na declaração da missão do Senhor Jesus, quando ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo veio como servo sofredor. Servo sofredor. No nosso texto, João diz que Jesus foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados. Se nós fizermos uma tradução ainda mais exata do grego aqui, nós diríamos que Jesus veio como propiciação em razão de nossos pecados, por causa dos nossos pecados. O que é a propiciação? O que é propiciação? É um tributo que se pagava para evitar a destruição de um inimigo. Nós, maridos, conhecemos bem o que é propiciação. Nós chegamos tarde em casa, às vezes do trabalho, esquecemos o aniversário de casamento, não é? Esquecemos de passar no supermercado, qualquer coisa assim, a gente sabe, quando chega em casa, a gente sabe, eu vou encontrar uma bronca, vou tomar uma bronca, minha mulher vai estar virada no giraia. E aí o que você faz? Você passa numa loja de doce, no supermercado, compra o bombom que ela gosta. Estou jogando contra mim aqui. Compra aquele arranjo de flores, leva para jantar. Leva para jantar. É. Né? Leva para jantar. Faz aquele agrado. Isso é propiciação. Os gregos, os gregos conheciam o conceito de propiciação, que João está falando aqui. E não nos esqueçamos, essa carta de João, ela é endereçada a uma igreja de natureza mista, não apenas de judeus, mas de gentios também, de gregos. Eles conheciam esse conceito, eles entendiam que você não conseguiria se aproximar da divindade sem uma propiciação, sob o risco de que aquela divindade te exterminasse por causa dos seus erros. No Antigo Testamento, nós lemos o Senhor falando de propiciação lá em Levítico, no capítulo 17, quando diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês, o sangue, né? Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Note, é Deus quem proveu o sangue. Deus é quem proveu o sangue da expiação. Esse sacrifício em razão dos pecados, do pagamento dos nossos pecados que nos torna propícios diante de Deus. Quem propicia, quem proporciona o sangue para a propiciação de Deus é o próprio Deus. Deus pode nos prover, e Ele nos faz, somente Deus, aliás, pode nos prover do sangue da propiciação. E Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. A cruz, meus amados irmãos, é o meio pelo qual Deus pode nos amar, porque Ele não poderia nos amar não fosse a cruz. A cruz é o meio pelo qual Deus pode nos amar e ainda assim se manter coerente com a sua justiça.
Nas palavras de João também, nessa mesma carta, no capítulo 2, verso 2, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Do mundo inteiro aqui no sentido não apenas do judeu que cria na propiciação pelo sangue, mas de todos aqueles que crerem. Jesus é a propiciação. Se você não acolhe, se você não abraça essa oferta de amor, você está ainda no caminho certo da destruição. Você ainda está nas mãos de um Deus irado. E deixa eu dizer algo a você de maneira muito clara e muito direta: não é nada bom você ter a Deus por inimigo. Mas aqueles que acolhem a este amor, a esta oferta de amor, dada por Deus para a nossa propiciação, nós obtemos dele uma promessa maravilhosa. Aquela promessa que você já deve conhecer de cor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode repetir essa promessa comigo? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não espere prova de amor maior do que essa. Não espere prova maior de amor do que essa. Cristo é a garantia da perenidade do amor, da incondicionalidade do amor, do favor inalterável de Deus. Cristo é a garantia. Não existe prova maior do amor de Deus do que Jesus Cristo. Jesus é a garantia de que você não precisa chamar a atenção de Deus. Nós dissemos aqui que às vezes nós tentamos chamar a atenção de Deus. Você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar chamando a atenção de Deus. Você não precisa atrair o amor de Deus para você. Você não precisa provar o seu valor a Ele. Deus ama você livre e incondicionalmente. Livre e incondicionalmente. A certeza desse amor de Deus, meus irmãos, é uma certeza transformadora. Quando nós acolhemos esse amor e nós cremos nesse amor e nós recebemos esse amor, e ele passa a ser o guia da nossa vida, a certeza da nossa vida, esse amor nos livra de uma relação com Deus baseada em culpa e medo. Eu já não ajo mais para com Deus motivado pela culpa que eu sinto diante dele, como penitência. Eu não ajo mais baseado no medo de que Deus em alguma curva da esquina me esmague. Eu não ajo mais motivado por temer o castigo de Deus. O amor de Deus, livre e incondicional, pauta o amor que nós podemos dedicar até mesmo a quem nos odeia. Eu sei que eu posso amar livremente, amando até mesmo as pessoas que eu odeio, porque eu sei que eu sou amado assim. E se Deus amou um pecador como eu, terrível como eu, então, que opção eu tenho de amar pessoas que são exatamente como eu sou, pecadoras? O amor de Deus, meus irmãos, esse amor livre e incondicional de Deus, nos livra também do temor e da rejeição dos homens. Que importa o que as pessoas vão pensar de mim? Que importa que as pessoas me maldigam, me caluniem, me insultem? Que importa se as pessoas mentem ao meu respeito e falam toda espécie de mal contra mim? Lógico, de maneira injusta, porque se elas falam mal de maneira justa, então eu tenho que abaixar a minha cabeça. Mas de maneira injusta, que importa se eu sei que eu sou amado dessa maneira por Deus e de que a opinião das pessoas não vai mudar a opinião que Deus tem de mim? O amor livre e incondicional de Deus dá uma base segura para o meu amor próprio. Quantas pessoas não andam por aí sofrendo por questões de autoimagem?
E às vezes, para resolver essas questões de autoimagem, elas ouvem todo tipo de conselhos, os mais estapafúrdios, na internet, através de influenciadores que não conseguem resolver nem mesmo os seus próprios problemas e ficam por aí ditando regras para os outros. O amor de Deus é a base de um amor próprio equilibrado. Não importa se o meu nariz é curvo, é maior que o seu, e é mesmo. Não importa. Não importa se você não ostenta o padrão de beleza de uma Gisele Bündchen. Não importa se você é tão inteligente ou menos inteligente do que um Stephen Hawking. Não importa. Eu me amo porque eu sei que Deus me ama. Eu amo a mim mesmo na medida correta porque eu sei que eu sou amado por Deus. O amor livre e incondicional de Deus humilha toda a nossa arrogância, porque eu sei que eu sou incapaz de conquistá-lo. E eu sei que eu jamais vou poder dizer que eu sou melhor que o meu irmão. Deus olha para mim porque eu sou melhor que o Dariston. Não. Eu sei que Deus jamais me amaria se fosse por mim mesmo. Se é assim, eu não posso dizer que eu sou melhor do que ninguém. O amor livre e incondicional de Deus confere a segurança necessária de que Ele vai estar conosco até no vale da sombra da morte. Seja você no tempo da sua prosperidade, no tempo da sua bênção, o amor de Deus vai estar com você. Se você estiver passando por tempos difíceis, o amor de Deus estará com você também. Afinal de contas, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos orar? Pai bendito, como é maravilhoso nós lembrarmos desse amor tão grande que é manifestado, ó Deus, em nosso favor, de maneira livre, incondicional. Que maravilhoso é lembrar que o Senhor tomou a iniciativa de nos amar, ó Deus, quando nós odiávamos a Ti. Pai querido, nós te somos gratos por tanto amor. E rogamos ao Senhor por aqueles que eventualmente, assistindo essa mensagem, seja aqui presencialmente, seja na distância em suas casas, ó Pai, ainda não conhecem esse amor, ainda não experimentaram, ainda não acolheram esse amor. Pai, abre os seus olhos pelo Teu Santo Espírito, para que eles possam entender o quanto, ó Deus, o Senhor nos amou em Cristo Jesus. Dá-nos essa bênção, Senhor, e que o Teu amor nos paute todos os dias, ó Pai. Nós possamos olhar para Ti e para o Teu amor bendito, nos tempos da prosperidade ou da dificuldade. E nós saibamos, ó Senhor, que nós não precisamos chamar a Sua atenção. Permita-nos viver, ó Deus, à luz do Teu Evangelho. É a oração que fazemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.